Ela sempre teve o sonho de escrever um livro. E aos 50 anos, ela recebeu um convite para ser coautora desse livro aqui, que fala sobre autoestima feminina. De lá para cá, a vida dela mudou. Hoje ela dá palestras e ajuda mulheres a se reencontrarem, se reconectarem. Ela fala sobre autoestima e também autocuidado. Nós vamos conversar com a escritora Marlene Gonçalves. Então, fica nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu estou recebendo a Marlene Gonçalves, que é terapeuta, escritora, educadora, palestrante, é isso? Isso, começando nessa vida a partir de abril. É. Depois do lançamento do livro, aí eu comecei uma nova profissão, né? Começar a encarar novas etapas na vida, né? Nessa idade, né? Eu tô com 54 anos. E o meu pensamento era, depois dos 50, começar a fazer alguma coisa de novo. E através do livro, estão vindo muitas coisas assim inesperadas, mas assim que eu tô adorando viver esse momento. É um turbilhão? É um turbilhão. Mas me conta um pouquinho antes da gente chegar no livro, me fala um pouquinho da sua trajetória, para a gente te conhecer melhor. Eu sou mãe de 4 filhos, né? 3 rapazes e a caçulinha, uma moça. Tenho 3 netos, 2 meninos e agora uma netinha de 3 meses. Né? A realização está chegando aí, né? Através dos netos. E trabalhei muito. Já fui comerciante, fui faxineira, né? E fiz muita coisa para poder, assim, conseguir um porto seguro para os filhos, né? Que a gente pensa mais nos filhos. E deixei um pouquinho a minha parte de lado para depois. Então, aos 47 anos, eu prestei um concurso, meu primeiro concurso, e passei, e hoje eu sou funcionária pública da Prefeitura de São Paulo. E comecei a trabalhar na área da educação, uma coisa que eu adoro, né, trabalhar com crianças, né, adoro criança, para mim, assim, ajuda muito. E depois que eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei a pensar assim, eu já tô com 47, quase 50 anos, então eu quero fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas, né? Chegou a fase agora de começar a ajudar, já fui tanto ajudada, né? E foi aí que eu comecei já começar a estudar um pouquinho mais, e hoje eu sou terapeuta reikiana também. E comecei a estudar terapias, ler muito. E foi quando eu decidi que daqui a alguns anos eu vou exonerar meu cargo e vou me dedicar só a essa parte que, além da troca, eu quero fazer atendimentos com troca, lógico, para manter, porque eu não sou rica, né? Então você tem que se manter. Mas além dessa troca, eu quero ajudar a fazer atendimentos de graça, né? Por isso está sendo criado o Espaço Fênix, que você ia perguntar, e eu já estou falando. Você já está atropelando, mas eu vou voltar essa história aí e vou perguntar tudo, que eu gosto de tudo nos detalhes. Então, você começou a estudar primeiro porque você queria se conhecer melhor, ou você... tô super bem, agora eu quero fazer alguma coisa para
transbordar meu conhecimento, levar para outras pessoas. Por que você foi buscar esse autoconhecimento, as terapias? Para me conhecer melhor. Foi para você? Foi uma necessidade, né? Eu acho que todo mundo chega numa fase da vida, né? Quanto antes a gente chegar nessa fase do autoconhecimento, eu acho que ajudaria muito mais a gente seguir a trajetória, né? Os anos seriam mais leves. E nessa busca, eu já tinha, desde pequenininha, esse negócio de um dia eu queria ser médica. E a minha ideia era ser médica. Não fui médica, mas sou enfermeira também, né? Sou técnica em enfermagem, sou instrumentadora cirúrgica, já trabalhei em centro cirúrgico e já trabalhei em hospitais com pessoas terminais de câncer. Então, eu já vivenciei muita coisa, assim, para o lado humano. E aí eu pensava assim, olha, vai chegar uma época que eu vou poder ajudar de alguma forma. E eu acho que está chegando. Você foi construindo. Foi construindo uma história. E você já tinha pensado em participar de um livro, escrever? Já. A história do livro foi assim. Eu comecei a trabalhar com uma moça, o nome dela é Tatiana, vou até falar o nome dela. E a gente conversava muito, nós nos tornamos muito amigas. E eu ainda não tinha os 50 anos e eu falei para ela, falei assim, eu quero fazer uma festa de 50 anos e uma senhora festa. E na minha festa eu quero escrever um livro e a minha lembrança da festa vai ser um livrinho contando a minha história de vida para ver se ajuda alguém. E daí esta minha amiga Tatiana me revelou que a irmã dela era dona de uma editora. E daí ela falou, então chegou a sua vez. E, infelizmente, aos 50 anos, eu não consegui escrever o livro. E na época da pandemia, eu recebi o convite, né, para ser coautora, né, nesse livro. E daí eu ainda pensei um pouco, falei, não vou entrar nessa, porque se vocês verem um livro depois que eu vou falar do livro, são pessoas super bem preparadas na área. Né? Tem pessoas que já editaram vários livros, né? Inclusive a dona da editora, ela tem 200 livros editados. Então eu falei assim, me senti pequenininha e falei assim, não vou. E depois me encorajei e fui, e é isso aí que está acontecendo agora, esse turbilhão através do livro. E qual foi a sua inspiração? Ou tinha um tema já para participar do livro? Tinha. Fala um pouquinho. Então, o livro é Trabalhando o Amor Próprio, e daí cada uma desenvolveria um tema. São só mulheres? Só mulheres. Aí, depois entrou, acho que tem um autor, Vinícius. E aí cada uma sugeria um tema. E aí, na época, eu sugeri o meu tema. O meu tema foi Redescobrindo a Autoestima aos 50 anos, né? E daí foi que, a partir dali, dos 50, eu mesma estipulei um marco para mim, que dali para frente eu ia fazer algumas coisas que eu deixei lá para trás. E daí começou essa busca, e tá vindo, assim, de lugares inesperados, convites, de lugares inesperados, apoio, né? Nesse mundo que eu tô entrando agora, totalmente desconhecido, inclusive o podcast, né? E aí eu tô encarando. E como que você desenvolveu a sua escrita aqui? Eu sei que você fez uma comparação com as estações do ano. Foi. Né? Fala um pouquinho. Então, a gente tem que deixar as pessoas curiosas ali para saber um pouquinho, né? Então, a vida, como eu disse, se algumas descobertas, né? Se a gente conseguir fazer um pouquinho antes, quanto antes a gente fizer, a vida começa a ser mais leve. Então, assim como o diamante, né? Eu faço, né? Sempre eu faço esse parâmetro, né? Porque o diamante, ele não é bonito de se ver a pedra bruta. Mas depois ela vai sendo lapidada, e ao ser lapidada ela vai mudando suas formas, né? Se fosse um ser humano, sentiria dor, né? E na vida a gente é assim. Então a gente passa a vida inteira se lapidando. E a gente tem os altos e baixos. E esses altos e baixos são os que eu faço a ligação com as estações do ano.
Porque quando você tá super alegre, super tudo dando super certo, então é como se fosse a primavera, o verão, né? Que é tão gostoso. E o inverno tem aquele peso, né? Tem aqueles momentos de escuridão, né? De tempestade, como que eu passei hoje até chegar aqui. Então, mas tem sua beleza, né? Então aí você começa a olhar com outros olhares. Então, isso daí você vai se calejando durante a vida. E daí você começa a ver com outros olhares. É a ressignificação, né? Então, todos nós precisamos ressignificar. E às vezes é muito difícil, porque a gente constrói, né? É construído desde pequeno, né? Com aqueles pensamentos, aquelas normas, e no fim você tem que ir buscando, né? Eu acho que todas as pessoas têm que ir se buscando, primeiro interiormente, para depois você explodir para o mundo né? E ser alguma coisa, né? Mas sempre aberta e humilde, né? Eu acho que todas as pessoas têm que ser humildes, aberta sempre a novos conhecimentos, né? Aberta a saber que errou, pedir perdão, né? Voltar atrás, repensar, né? Eu errei, mas não é porque eu errei que eu vou ficar lá embaixo. Não, eu errei, mas eu vou consertar meu erro, eu não vou ser mais assim, né? E eu acho que tudo isso é mais difícil, quanto mais jovem, mais difícil é. Então, são poucos que têm essa busca, são poucos que têm essa clareza. E eu sou uma das que não tive essa clareza lá atrás. Então, você vai tropeçando, mas o que eu fui fazendo? Eu fui andando com uma cestinha do lado e fui colhendo. Colhendo. Falei, um dia isso daqui vai me servir. E agora é o que está ajudando bastante, né? Você acha que o fato de você ter tentado se autoconhecer, usando mesmo a sua trajetória, aí você conseguiu transbordar isso para o livro, e agora você está sentindo essa necessidade de compartilhar isso com outras pessoas para encurtar esse caminho delas? Isso, para facilitar, né? E aí é que entra essa minha parte mais humana, né? Querer ajudar. Eu fui em busca de vivências indígenas, estou indo em busca de vivências indígenas, que eu acho que as índias têm muito que passar para a gente, né? As sabedorias, os ancestrais, a energia Reiki, que eu fui buscar há anos atrás, e agora me aperfeiçoei e estou me aperfeiçoando, porque é o que eu digo, a gente vive aprendendo e morre, nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, assim, você vai atrás dessa busca para poder repassar uma coisa mais segura para as pessoas, não é? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você repassar alguma coisa para uma pessoa e falar, eu segui esse caminho foi errado. Não é assim. Eu tenho 4 filhos, né? Se eu pudesse traçar para eles assim, vai reto aqui que você não vai se machucar, né? Mas não dá, cada um escreve a sua história. Então eu espero com um pouquinho, né? Bem simples, de forma humilde, passar para as pessoas, mas que um pouquinho seja assim abraçado, né? Que seja, que toque o coração delas para um despertar aí. É essa a intenção. A intenção é essa. É essa. E aí você entrou como coautora aqui desse livro. Isso. E aí daí a sua vida mudou. 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 O que aconteceu? Antes mesmo do lançamento do livro, já tinha algumas pessoas me convidando para dar palestra, né? E daí a insegurança, né? Tudo que é novo, você fica super inseguro. Igual hoje. Hoje é o 2º podcast. Então, vamos lá. Você já tá treinadinha. Devagar. Então, aí eu comecei em igreja. Eu estou pleiteando algumas outras palestras em alguns lugares que eu acho importante, né? Algumas ONGs, né? Já fui chamada para algumas ONGs, mas tem algumas ONGs que eu vou até citar o nome aqui de uma, não sei se eu poderia. Claro que pode tudo. Né? Que não, pode tudo é outro podcast, mas aqui pode. Eu admiro muito o trabalho da Casa da Mulher Paulistana, né? Lá na Zona Sul, lá perto de Interlagos.
elas trabalham muito com vários projetos, e um dos projetos, assim, que eu fico encantada são os Fios da Berenice, né, que são doação de mechas de cabelo, não sei se você já ouviu Eu falar, vi no seu né. podcast. Então, É. e assim, a gente vai indo, né, já fiz sim algumas ONGs, em algumas igrejas, grupo de mulheres. A minha intenção não é alcançar só grupo de mulheres. São homens, são jovens, tanto é que eu estou abrindo o espaço, né. Peraí, não atropela. A gente vai falar dele já já. Peraí que nós vamos falar de tudo aqui. E nessas palestras, você foca mais o quê? É autoestima, resgate de autoestima? Autoestima, o autocuidado, né, meios que você tem de tornar os dias mais leve. Às vezes uma música, né, a música transporta, eu sou apaixonada pela música, né. Mesmo algumas, assim, alguma língua que você não entende, então você usa muito a imaginação, né, a pessoa pelo som, ele usa muito a imaginação. A ginástica, a dança, né, traz leveza. Eu gosto muito de natureza, adoro a natureza. Então, e assim, eu tô ficando cada vez mais sensível a tudo isso. Então, você vai fazer um passeio, você já observa mais, é uma folha diferente, é uma flor diferente, né? São as tonalidades. Então, você começa a ver beleza em tudo. Mesmo às vezes, quando você está passando assim por alguns períodos mais difíceis, você encontra beleza em algum lugar, né? No caminho. É. Marlene, seria correto eu falar que, assim, a gente está conversando aqui faz pouquíssimo tempo, né? Mas me parece, assim, que você está numa fase que você se encontrou. Você está equilibrada. Você falou aí dos netos. Tipo, já fiz minha parte. Agora eu vou ajudar outras pessoas. Acho que você deve ter trabalhado muito, né, durante a sua vida, e agora eu vou prestar mais atenção nas pequenas coisas. Isso, nas pequenas coisas e as formas, né? Como falar, como chegar nas pessoas. Então, assim, eu acho, não sei, mas eu acho que eu sempre tive um jeito mais carinhoso de chegar. Mas aí você começa a analisar mais, estudar mais, né, aprofundar mais em algumas coisas, e aí é o que eu te falo. Então a sensibilidade da gente começa, né, Aflorar. mudar, né, muda muita coisa. E eu tô passando assim numa fase difícil. Eu tô com depressão, eu perdi meu pai faz pouco tempo, né, nem ia tocar nisso, né, e foi depois que eu perdi meu pai que lançou o livro. Então, é assim, é um pouco da homenagem, né, para ele também, né, Sim. que eu quero fazer isso. Eu não queria me emocionar, perdão, gente. E mesmo assim, Mas você... isso daí é o Espaço Fênix, né, o porquê. As minhas redes sociais são Espaço Fênix, porque algumas vezes eu tive lá embaixo, é o que eu falei, é a cestinha, né, você sai pegando, uma hora eu vou aproveitar tudo aquilo. E é através disso daí que eu sou a Marlene, né? E é através disso daí que eu quero ajudar as pessoas, né? Então, eu tô criando esse espaço. Nesse espaço vou ter psicóloga, psicopedagoga, né? Vou ver se eu... aula de yoga, que yoga também ajuda bastante, né? E roda de mulheres, né? Roda de conversa, roda de leitura, né? Então, esse espaço vai ser um espaço aberto, com atendimentos que vão sim ter a troca, né? Que eu necessito dessa troca, mas vai ter dias em que o espaço vai ser aberto. É um espaço de convivência. Pensando na mulher. Pensando na mulher e no bem-estar. É isso o foco. Isso, é esse o foco. E hoje, Marlene, você já fez algumas palestras. Já. Quem que é o público? Quem é essa mulher que você sente assim que está precisando mais? Qual que é o perfil? Eu acho que são as mulheres assim que elas se sentem enfraquecidas por não ter conseguido o que sempre sonhou, né? Que a gente tem aquele sonho de princesa quando é pequena, né? E às vezes você batalha, fala, pô, tem alguma coisa errada comigo, né?
Algumas sofrem violências, né, de todas as formas. Outras não, outras é a dificuldade do dia a dia, né? Foi o que eu passei muito, sempre com muito amor, né? Com tudo, graças a Deus, tive muito amor. Até hoje eu tenho muito amor no meu marido, os filhos, graças a Deus deu certo e tá dando certo e vai continuar dando certo. Mas, assim, tem algumas que infelizmente não. Então, às vezes, se veem enfraquecidas e não tem o apoio. E não tem essa busca, que é o que eu falei. Falei, muitas vezes eu me vi no buraco, né? Eu me vi no fundo do poço. Mas eu tive aquele discernimento, aquela coisa de, não, eu vou levantar, eu vou sair, eu vou fazer, eu continuo, né? E sempre ressurgindo das cinzas, a fênix. Então, algumas, infelizmente, não têm essa força, né? E daí que saiu a sua ideia, surgiu a sua ideia de criar esse espaço. Isso. Fala um pouquinho agora, mais aprofundado desse espaço. A ideia surgiu como? Então, a ideia foi... A minha filha é psicopedagoga. Tá. E a minha filha queria abrir uma sala para atendimento. E eu já sou reikiana, né? Já faço atendimento em reiki e comecei com as palestras. E daí, diante das palestras, você vê que tem muita coisa para ser feito, né? Pode ser feito de várias formas. E aí eu também entendi que só as minhas duas mãos não vai, né? As minhas, quando a minha filha também não vai. Então, vamos lá. E apoio, então vai ter muita gente voluntária, que eu já estou entrando em contato e já confirmaram, e assim, fazem trabalhos maravilhosos. E fora esse espaço Fênix, era para ser inaugurado agora, mas eu tive uns contratempos, a gente está arrumando tudo com muito carinho, e você sabe, né? Eu vi umas coisinhas lá no Instagram. Planeja de um jeito, e no final, vamos pôr mais isso, vamos fazer mais aquilo, então vai acabar sendo só em janeiro ou começo de fevereiro. Mas até fevereiro vamos inaugurar, vai ser lá em Veleiros, um bairro ali próximo a Interlagos. E na época eu vou postar nas redes sociais a inauguração, tudo. Faço questão que você vá. Eu vou. E independente do espaço Fênix, que vai ser em Veleiros, eu também tenho um Rancho Pintangueiras, que é um sítio, que também nós vamos ter vivências lá também. E uma vez por mês eu vou abrir as portas para alguma ONG. Então, aí também vai ser um jeito de ajudar, em vez de uma ou duas, eu quero ajudar 25, 50 de uma vez só. Então, para passar o final de semana, né? Fazendo essas vivências, são as yoga, palestra, workshop, né? Fortalecendo a alma. Fortalecendo. E o network entre as mulheres aí, né? Criando a roda aí, né? Essa aliança vai crescendo cada vez mais, vai né? criando uma rede de apoio. Nossa, eu tenho um convite agora para ir para Hortolândia. Hortolândia, eu nem imaginava. Falei assim, nossa, então já tá chegando fora de São Paulo um pouquinho, Sim, né? com certeza. Então, é assim, é aquele trabalho de formiguinha, né? Você começa de pouquinho, em pouquinho. E você se imaginava dando palestra? Não. Porque pelo que eu tô sentindo aqui, isso aí já ganhou seu coração, né? né? Já ganhou, né? Já. E não imaginava, né? E daí as primeiras vezes a perna treme, né? Você tem aquela ansiedadezinha, mas depois que você subiu, aí vai, né? E aprende também. Então, eu ia falar, porque nessas palestras você leva a sua história, a sua vivência, só que você vai escutar outras histórias, acaba sendo uma troca, não é isso? E essa troca é o mais gostoso. E é isso que eu tô me apaixonando. Porque com cada uma que você conversa, ou cada lugar que você vai, então você já pega alguma coisa, né? Você aprende alguma coisa. Então você sai um pouquinho mais leve, ó, ajudei de alguma forma, né? Você sente que você ajudou e você também traz alguma coisa. Então isso tudo vai juntando, né? Aquela bagagem vai aumentando, e agora são só frutos, né? Não é? Porque às vezes as pessoas têm bloqueios mesmo, às vezes tem vergonha, igual você falou, de compartilhar a história. Mas quando você compartilha, às vezes ali, né, naquele mesmo espaço, tem outras pessoas que tiveram vivências muito parecidas com a sua e que às vezes você pensa assim, nossa, é só comigo? Não, outras mulheres também passam por isso.
E esse encontro, assim, você vai em cada lugar, né? E, assim, a troca, às vezes, vem de uma pessoa que você não imagina, não é? Quando eu lancei o livro, eu comprei alguns para doar e outros para poder vender. E daí você pensa assim, não, eu trabalho com muita gente, eu conheço muita gente, eu vou pegar lá 200 livros que eu vou vender facinho. E daí aquele seu colega ali do lado, que trabalha com você já há anos do lado, nem pergunta, né? Nem chega. E de repente você, na rede social, você divulgou alguma coisa e vem gente assim, olha, eu quero te conhecer, eu quero ler, e daí lê, e daí acaba se tornando amiga. Eu tenho uma amiga agora Se conecta. que eu vou para Porto Alegre para poder conhecê-la e também eu vou fazer uma palestra em Porto Alegre. E foi através desse autoconhecimento, através do livro. Então, assim, as coisas surgem do inesperado, né? Mas do autêntico também. Do autêntico. Você está entregando seu coração aí, não é? É isso, né? É isso daí. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em energia e acredito muito que quando você faz uma entrega e ela é verdadeira, ela chega. É aquele negócio, né? Semeia que um dia você vai colher, né? E você tá fazendo umas colheitas boas, graças a Deus. E como que você sentiu que você já mudou? Esse livro saiu quando? Em abril. Em abril. De abril para cá, você já é uma outra pessoa? Sou. Outra pessoa. Mesmo assim, estando enfrentando, né, esse luto, né? Mas, assim, sou outra pessoa. Outra pessoa e, assim, com mais buscas, né? Com mais sede, né? Aquela sede, né? E às vezes até eu tenho que me ponderar um pouco, né? Que você viu que eu vou falando. Você fica empolgada, né? Fico muito Na sua casa não tem ninguém assim que fala assim, pera um pouquinho, a gente vai chegar nessa pauta. Então, que daí eu fico muito empolgada, assim, não que eu tenha achado que os 53, 54 anos foram parados. Não, eles construíram a sua história, né? E é que agora eu quero construir uma história diferente, quero construir, assim, perdendo os medos, né? Eu agora estou me aventurando em coisas assim que não... Tem 2 coisas que eu quero ainda fazer assim com perfeição. Eu gosto muito de viajar. E eu viajo muito e os meus filhos sempre estão me acompanhando. E eles gostam muito de água. Então, são 2 coisas que eu quero fazer. É falar 2 línguas com perfeição. Bem fluente. E eu ainda vou fazer. Estou estudando para isso. E outra coisa é aprender a nadar. Porque, assim, você vai fazer essas viagens, então você... alto mar. Então, algumas coisas... O mar tem muito mistério. Então, eu tenho vontade ainda de ter coragem. De pular, né? Começar a nadar. Eu tenho um filho que já faz mergulho, mas eu vou começar a nadar. Quando eu viajo, eu tenho esse problema. Já se conectamos aqui, já. Vamos juntos, né? Que não é que daí você aproveita mais. Então é assim, eu quero assim tentar não mais ser podada, né? Então eu quero assim, eu perdi muitas oportunidades na vida por medo, por insegurança, por ouvir opinião alheia e, né? Então, e de agora para frente, eu falei assim, não, agora eu vou tentar, se deu certo, deu, se não deu, eu vou ter que aguentar o tranco. Mas você só consegue fazer isso, como você falou, né? Depois que você tem esse autoconhecimento, maturidade. Você tem filhas também? Ou só... Tenho uma filha. Uma filha? São 3 rapazes e a caçula foi a menina. E agora ela deve estar te vendo completamente diferente. Diferente. Você tá assustando ela ou você tá gostando dessa versão? Ela tá gostando. Tá, porque você vai ser, já era uma inspiração, mas maior, né? Diferente. A maior, né? Isso aqui é um exemplo, né? Para deixar para neto, para filho, né? Não, e um exemplo que assim, aos 50 anos, você tá fazendo uma migração de carreira. Não é isso?
Né? Você está empreendendo em outra área que você não vinha. Em outra área. E assim, uma área diferente, tudo novo, que você está tendo que aprender várias coisas. Tudo novo. A mídia, né? Eu ainda no Instagram. Quem abrir meu Instagram, no final eu vou divulgar o Instagram. Mas você vai ainda começar a postar coisa nele, né? Ainda, né? E vamos começar. Estamos começando, né? Então, eu tô aprendendo ainda muita coisa. Você está começando ao contrário, né? As pessoas normalmente começam construindo alguma coisa no Instagram que às vezes nem é real, né? Porque as pessoas se iludem, entram ali no Instagram e acham que é. E você não, porque eu entrei no seu Instagram e não consegui sacar nada. Tive que ficar te mandando várias perguntinhas, né? Isso daí tem um filho meu, o Cauê, e ele fala, mãe, não, vamos devagar, tentando me orientar, né? Mas eu falei assim, não, eu vou devagar e de agora para frente, vamos direcionar mais as coisas, né? Pra ampliar, inclusive, eu né? tenho 2, né, Instagrams. O seu pessoal então, e o do espaço. E o do espaço, né? E tem um canal no YouTube. E o canal no YouTube. E tem um podcast que você já fez o primeiro episódio. Foi o primeiro episódio. E o podcast, assim, eu fiz o primeiro episódio, foi com 3 pessoas super queridas, né? Estão de ONGs também? Uma é a Lúcia Bugnera, presidente da ONG Casa da Mulher Paulistana. A Érica Silva, que trabalha comigo, é professora, mas também está montando uma ONG, né? Chama Favela da Minhoca. E uma Patrícia, né? A Patrícia Pereira, que ela é uma educadora. E agora ela é formadora também, ela trabalha com a educação, na área da educação, e está migrando aí para a Secretaria da Educação também. Todo mundo se ajudando. E vamos lá, e juntando, né, as forças de uma com a outra, conhecimento de uma com a outra, e vamos enfrentando. Ninguém vai te segurar mais. Não, agora não, agora não, só. Né? Agora só. Agora eu sei que tem projeto novo vindo por aí. Que você tá indo para todos os lados, né? Você vai ter que conciliar muito bem seu horário aí, porque é palestra e agora você está escrevendo outro livro. E eu trabalho 8h30 na prefeitura. Então, você vai sair mais rápido do que você está imaginando aí. Então, me fala desse projeto futuro. O segundo livro, eu acredito que em abril, final de março, comecinho de abril, já vai estar pronto. E esse daí é uma história, né? Com ficção ou não? Não, com personagens fictícios, mas tem muito de realidade, né? E sempre levada ao tema da autoajuda, né? Mas esse é uma história mesmo. Você fala de autoestima, mas você também fala bastante de autocuidado, né? Da mulher. Fala um pouquinho sobre isso. Que a mulher, a autoestima, a estima, tem uma diferença do autocuidado, né? Então, a estima, eu acho que primeiro você tem que se conhecer, né? E é essa busca, é isso. Às vezes a mulher tem medo do toque, né? De se tocar, né? Um mês de outubro foi, né? Um mês tão importante, né? Para a mulher começar a se tocar, começar, né? Se autoconhecer. Então, a partir do momento que você se autoconhece, você começa a gostar de algumas partes até do seu corpo que você não gosta, né? Alguns comportamentos que às vezes você não gostava muito, mas começa a ver com outro olhar. E daí, só se conhecendo, só tendo a sua autoestima, é que você vai poder ajudar as outras pessoas, né? E o importante é isso. Então, você primeiro tem que se autoconhecer, você tem que ter essa sua autoestima, você tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Então, essa parte eu acho muito difícil para muitas, né? Então, os fios da Berenice lá, como eu disse. Então, são muitas que estão passando por tratamento, né? Que tem os problemas e de alguma forma, alguém, um desconhecido, chega e estende a mão e fala, você já viu, igual você hoje tá com esse brinco tão bonito, essa cor tão bonita que você tá usando, né? Um vinho tão bonito, destaca, realça seu rosto, não é? O seu corte de cabelo, não é? Seu corte de cabelo te valoriza, como você tá bonita. Ou um sorriso,
um abraço, né? Eu trabalho com criança, então tem dia assim que você tá bem para baixo e chega as crianças, ô tia, eu te amo, e é coraçãozinho, olha como você tá linda hoje, né? Então, por trás às vezes vem um golpe, viu, dessas crianças, né? quando eles começam a elogiar muito assim, você já se prepara. Você já tá ligada, porque você tem filhos e netos, então já sabe, né? Então, mas eu acho muito importante isso. A autoestima e o autocuidado estão Ligados, né? Você tocou num assunto que é interessante, porque eu mesma tinha a impressão não, eu tinha a convicção de que a pessoa, primeiro ela tinha que estar bem interiormente, para isso vir para fora. Que não adianta a pessoa estar ali com uma casca do lado de fora e ela não tá bem interiormente. E faz pouco tempo eu entrevistei uma pessoa aqui que ela me falou uma coisa que fez eu mudar de ideia. Porque ela falou, às vezes a pessoa não está bem. Mas o fato dela começar a ter o autocuidado, ela ir lá e fazer, porque são coisas que para a mulher são importantes, né? Fazer a unha, passar uma maquiagem, colocar um brinco. Ela vai se olhar no espelho e vai se sentir mais bonita. E isso vai fazer com que o interior dela comece a melhorar. E aí mudou a convicção que eu tinha foi embora. E daí você se sente empoderada. Aí você tem mais segurança para enfrentar. E aí que você vai enfrentar aquele mundão lá fora, um mundão, você tá lá dentro do seu banheiro, você se arrumou, você maquiou, você saiu, você abriu a porta, né? Então aí você tendo mais força, você se enxergando, olhando nos olhos, né? E a gente fala tanto, falar olhando nos olhos, né? O olho fala muito. Sim. Né? E os nossos olhos, olhar pra gente, né? Olha no espelho, se olha nos olhos, né? Ver o que você tem para dizer para você. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter esse entendimento, né? O que eu quero, o que eu sou, onde eu estou, é isso que eu quero, para onde eu vou, né? Vou me arriscar? Não vou me arriscar? Se eu me arrepender, como que vai ser? Mas eu tentei. Então, é assim, é ter aquela força interna, né? E através do seu olhar é que você começa a se olhar a partir de hoje. Olhe no espelho e se olhe. Se olhe, né? Você tocou num outro ponto também que é muito importante da palestra. Porque hoje as pessoas vivem muito no digital. E quando você tem essa oportunidade de ir lá presencialmente fazer uma palestra, você vai fazer exatamente o que você acabou aqui você estava olhando aqui para mim falando do brinco, do cabelo. Então você consegue a mesma coisa, né? Porque você vai estar ali e você vai conseguir se comunicar com outras mulheres que às vezes estão precisando de uma palavra amiga mesmo. Então é aquela dinâmica, né? Então é na hora. Às vezes, na palestra acontece. Você prepara, né? Aquela palestra e você vai, então 80% da palestra até você consegue ir, mas os outros 20% é na hora. Então você sente e vai naquela, né? Então é igual a nossa conversa aqui agora, né? Uma conversa descontraída, vai. Então você vai sentindo, e quanto mais leve for, eu acho que mais você tem condições de absorver alguma coisa. Sim, e você falar o que a pessoa, às vezes, ali você sente e consegue falar alguma coisa que você, pela sua sensibilidade, sabe que a pessoa está precisando escutar aquilo, né? Tem toda uma parte técnica, né? Você tem que seguir alguma parte técnica, mas tem que ter aquele lado humano. E é o lado humano que eu sempre puxo, né? E é o lado que você quer levar para as outras pessoas. Que eu faço, não é? É. E como que as pessoas fazem para te achar, para entrar em contato com você, para te chamar aí para esse mundão, para você ir e levar toda essa sua energia boa, essa sua vontade de ajudar? Vou pedir para você deixar aqui para essa câmera aqui. Então, gente, eu gostaria muito que vocês me ajudassem nesse novo projeto. Eu criei um canal, né? Espaço Fênix 54, né? Eu já fiz um podcast, esse vai ser o segundo que vai para lá. E a ideia dos podcasts é fazer um a cada mês, inicialmente, e discutindo vários temas, né? E, inclusive, alguns temas já estão sendo desenvolvidos. Eu acredito que mês de fevereiro já vou ter mais um.
E independente do canal, eu tenho um Instagram que estou sendo está sendo montado porque estão me cobrando muito. Então é Espaço Fênix 54, né? Vai ser o Instagram do canal e de todo o meu trabalho. Ali vocês vão poder encontrar as palestras, algumas palestras que eu já fiz. Eu vou colocar até mês de janeiro, eu já vou sintonizar tudo e vou colocar. E tem o meu contato telefônico, que é o WhatsApp, né? É 11 96661 4633, é Marlene Gonçalves. E, inclusive, quem quiser comprar o livro, é só entrar em contato comigo através do telefone, que daí podem comprar o livro. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E outra coisa, deixa eu só falar um minutinho. Pode falar o que você quiser. É o Rancho Pitangueiras, né? Que é um espaço lá em Bugaçu. Esse mês de janeiro já tá, eu nem divulguei, já consegui preencher o mês de janeiro. Então eu vou ter vivência com 25 mulheres, né? Vamos ter um espaço, vão ser 2 dias, com algumas vivências, inclusive indígena. Já tem uma índia, né, que vai passar algumas vivências. E vamos fazer fotografia, dança, workshop, vai ter uns momentos livres, hidroginástica. Então, são algumas vivências na natureza. Então, a partir de janeiro, vamos começar com essa empreitada. Então, o ano que vem também vão ser mensais os nossos encontros. E uma vez por mês eu vou liberar o espaço para todas essas vivências que vão ser aproveitadas por ONGs, né? E eu vou fazer o convite às ONGs, que sem custo algum, eles levarem algumas pessoas que eles acharem que devem participar e conhecer o nosso espaço. Que derem a confiança, né? Sim. Tá bom? Então é isso. Eu espero contar com vocês quando assistirem o nosso canal. Compartilhem para que mais pessoas possam ser ajudadas. Assim como eu também estou sendo ajudada. Não é? É o que você falou, um ajuda o outro, é não uma é? corrente, Não é é? uma corrente. Então, agora sim. Agora, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você. E para você que ficou até agora nesse vídeo, muito obrigado. Deixa o seu like, coloque seu comentário aqui, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Se não é inscrito no canal, a hora é agora. Já se inscreva e ative as notificações. Obrigado. Obrigada. Tchau.